Os irmãos encontraram? É o versículo 1. Amém? Amém. Não estão encontrando ainda. Amém? Amém. Diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: Assim me façam os deuses de outro tanto, se de certo amanhã, a esta hora, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou, e para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zinco, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zinco. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprida te será a caminhada. A próxima passagem está nesse mesmo capítulo, no versículo 11. Diz assim, continuação: E ele lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, e fendia os montes, e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e suave. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto numa capa e saiu para fora. Pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele lhe disse: Eu tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o seu concerto, derribaram os seus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. Buscam a minha vida para me atirar. E o Senhor lhe disse: Vai, volta pelo caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Hazael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nissim, ungirás rei de Israel. E também Eliseu, filho de Cefate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Hazael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Esta palavra, nesta semana, está ao meu coração. Eu quero, com os irmãos, antes até de adentrá-la ela, a gente entender um pouco do contexto, e até porque isso daqui é uma conclusão de fatos que aconteceram antigamente. Há muito tempo atrás, em Israel, o governo era teocrático. O que quer dizer isso? Deus dava as diretrizes, não tinha um cabeça, não tinha um rei naquela época, um governador. Deus, através dos juízes que ele usava, se utilizava, ordenava o povo, guiava o povo. Mas deu-se um momento, no período do profeta Samuel, que o povo começou a olhar os outros povos, e todos os povos tinham reis, somente Israel não tinha rei. E o povo começou a invejar os outros povos. Também os filhos de Samuel, que iria herdar e suceder o juiz, esse ministério de juiz, eram corruptos, aceitavam propinas, e o povo não queria ficar na mão desses homens. Disseram a Samuel: Samuel, dá-nos um rei, assim como as outras nações têm. Samuel fica um pouco cabisbaixo e triste com aquela notícia, porque não era o momento certo para Israel ter um rei, não era o momento certo que Deus tinha estabelecido ali em Israel para que pudesse ter um rei. É certo que há profecias a Abraão que dele viria príncipes e reis, mas aquele não era o momento. E quando as coisas não são feitas na hora certa, o que poderia ser uma bênção se torna uma maldição. O primeiro rei que Israel teve foi Saul. E os irmãos conhecem que Saul começou até bem,
mas depois ele se desviou e se tornou um rei mau. Depois veio Davi, e Davi trouxe Israel ao seu apogeu, trouxe Israel ao seu máximo poder, transformou Israel em um poder bélico. Logo após ele morre, ele também reina 40 anos. Vem o seu filho, chamado Salomão. Salomão, Deus dá um dom para ele, o dom da sabedoria. E por meio da sua sabedoria, ele expande mais ainda o reino de Israel. Não só aqui, para tirar uma brincadeira, Salomão tinha 1000 mulheres porque ele era mulherengo. A maioria dos seus casamentos foi feito por conta de aliança. Ele queria fazer uma aliança. Ou seja, não necessita nós termos guerra, o meu reino contra o seu reino, se eu me casar com sua filha. Você será meu sogro, eu serei o seu genro, não tem por que a gente se degladiar um entre o outro. E aí ele expande. Mas, porém, essas 1000 mulheres que ele teve, para poder expandir o seu reino e estabelecer paz, perverteram o seu coração, fizeram com que ele se tornasse idólatra. E mais ainda, ele, para ter um palácio grande, ele começou a abusar do povo, a cobrar muitos impostos do povo. E Deus ali fica enfurecido e diz: por conta disso, eu iria rasgar o seu reino no meio. E ali, por conta dessa palavra, passa-se um momento. Algumas pessoas dizem que no final da sua vida, ele se arrepende. Quando nós lemos em Eclesiastes capítulo 12, quando ele diz que o final da vida é seguir a Deus e obedecer todos os seus mandamentos, pois esse é o compromisso de todo homem. Algumas pessoas dizem que ali foi o arrependimento de Salomão. Salomão morre e vem o seu filho Roboão. Roboão, agora com aquele reinado grande que o seu pai tinha deixado, as 10 tribos do norte vêm até ele, guiada por Jeroboão. Jeroboão vem até ele, tomando e sendo o líder daquele povo, diz: olha, o seu pai foi muito duro com a gente, o seu pai cobrou muitos impostos a gente, diminui um pouco mais as taxas, diminui mais um pouco os tributos e nós te serviremos. Então Roboão diz: vão e voltem daqui 3 dias e eu dou a resposta para vocês. Roboão vai até os conselheiros do seu pai e diz: e aí, o que eu devo fazer? E aqueles conselheiros dizem: se você obedecer o povo e fazer o que o povo está pedindo, eles serão seu servo por resto da sua vida. E depois ele escuta aquele conselho e vai nos seus amigos. E os seus amigos dizem: que é isso? Dizem para eles, para aquele povo, quando eles vierem, que o seu dedo mindinho é mais grosso que os lombos do seu pai. E se o seu pai açoitou eles com chicote, você açoitará eles como se fossem escorpiões. Então aquele povo vem e ele dá essa resposta para o povo. O povo fica enfurecido. O reino se reparte no meio como Deus tinha feito. E as 10 tribos do norte foram guiadas por Jeroboão. E as 2 tribos, Benjamim e Judá, que ficaram no sul, foram guiadas por Roboão. Jeroboão, de forma muito maléfica, sabia que o santuário e o templo do Senhor estava lá em Judá. E o povo que estava no norte iria descer para poder servir a Deus. Ele, de forma astuta, cria um Deus, coloca um ídolo e diz para aquele povo: olha, agora este é o Deus de vocês, vocês servirão a eles, de uma forma que ele pudesse prender o povo no reino do norte. E assim acontece, ele consegue introduzir a idolatria em Israel. Israel, o reino do norte, vira um reino idólatra. O reino do sul teve reis bons e reis ruins, mas quando nós olhamos para o reino do norte, não teve nenhum rei bom. Todos os reis foram ruins e seguiram a linhagem do seu pai Jeroboão. Para vocês terem ideia, para os irmãos terem ideia, a dinastia de Judá continuou, porém a dinastia de Israel teve várias, porque foi um reino marcado de traições, foi um reino marcado de mortes, foi um reino marcado de muitos desastres. Mas nós entramos aqui no período de Elias. Elias, ele aparece do nada, Tisbita, no tempo de Acabe. Acabe era filho de Orim, da 3ª linhagem do reino de Israel. E Acabe, a Bíblia diz que ele era ruim, foi o rei mais ruim e sucedeu na ruindade todos os seus antecessores. A Bíblia diz que não bastava a ruindade dele em servir os deuses do seu pai Jeroboão, ele ainda se casou com Jezabel. Jezabel era uma bruxa, filha de um sacerdote, e ela ali vem sobre Acabe e introduz a idolatria mais ainda sobre aquele povo. Aquele povo fica extremamente corrupto, extremamente idólatra. Jezabel vem com a missão não só de estipular esse novo Deus que é Baal,
mas também vem com a missão de exterminar por totalmente o culto ao Deus verdadeiro, o culto a Jeová. Ela vem com essa missão e ela começa a matar os profetas, começa a prender os profetas. E ali naquele momento, no capítulo 17, versículo 1, Deus levanta Elias. E aqui já fica a primeira palavra no meu coração. Elias o Tisbita. Algumas pessoas dizem que é da terra de Gileade, mas nós não sabemos que cidade é essa. Deus levanta um anônimo no meio da calamidade. Deus levanta alguém que nós nem sabemos quem é seu pai, quem é sua mãe, que linhagem ele veio. E daqui já fica a primeira palavra para a gente. Deus não precisa que nós tenhamos influência para nos usar. Deus não precisa que nós tenhamos conhecimento humano para nos usar. Deus não precisa que nós tenhamos dinheiro para nos usar. Deus não precisa que nós tenhamos influência para nos usar. Deus não precisa que nós tenhamos nome para nos usar. Deus não precisa que nós tenhamos sobrenome para nos usar. O segredo de Elias, o Tisbita na sua palavra ele diz quando ele se apresenta a Acabe: vive o Senhor, cuja a presença eu estou. O que nós precisamos não é de nome. O que nós precisamos não é de influência, nós precisamos de comunhão com o Senhor, nós precisamos da presença do Senhor, até porque nós não iremos fazer a obra do Senhor sobre o nosso nome, mas é sobre o nome do Senhor, e o nome dele é todo poderoso, o nome dele é grande, e por meio do nome dele Elias se apresenta, dizendo: não estou aqui pelo meu nome, não estou aqui sobre a minha autoridade, estou aqui sobre a autoridade do Todo-Poderoso, do verdadeiro Deus desse lugar, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, cuja a presença estou, aquele em quem tenho intimidade. Então, se nós queremos ser usados por Deus, se nós quisermos que Deus nos use, nós não precisamos ficar correndo atrás de seguidores no Instagram, nós não precisamos ficar correndo atrás de dinheiro, nós precisamos correr atrás de intimidade, nós precisamos correr atrás da presença do Senhor, e o Senhor nos levantará no meio à calamidade. E ali naquele momento, Deus dá essa palavra e Elias diz: sobre a minha palavra não irá chover. Passa-se 3 anos, Deus, depois de ele dar aquela palavra, toma Elias em anonimato. Elias fica 3 anos no anonimato, sobrevivendo de carne que os corvos traziam e água, que Deus preparou um ribeiro para ele. 3 anos de seca sobre Israel. Passa-se 3 anos e Deus diz a Elias: Elias, mostra-te a Acabe. E Elias ali, ele se encontra com um dos servos de Acabe e diz: olha, fala para ele que eu voltei. E aquele servo fala: pelo amor de Deus, como eu vou falar isso? Se a gente passou 3 anos atrás de você, daí você me aparece do nada, você quer que o rei me mate? Agora imagine se eu pego você e falo para o rei: rei, achei o Elias, daí o Espírito do Senhor te toma para algum lugar ou para o outro, e aí, como eu fico? Mas Elias fala: não, chegou o momento de eu me apresentar para o rei. E ali naquele momento ele diz: olha, chama os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera, e nós faremos um desafio lá no Monte Carmelo, e lá nós veremos quem é o verdadeiro Deus de verdade de Israel. Ali os profetas vão, eles marcam, na hora que Acabe sabe a notícia, ele não perde tempo, e ele já vai. Chega no Monte Carmelo, Elias fala: olha, pega um bezerro, um para mim, um para vocês, e nós colocaremos aqui o altar. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus de Israel, esse é o verdadeiro Deus. Com fé e com poder, aquele homem coloca aqueles profetas à prova. Aqueles profetas então de Baal começam a se cortar, começam a gritar, a fazer barulho, como querendo atrair uma presença, como nós vemos em muitos lugares aí, pessoas pulando, gritando, achando que irão atrair uma presença. E ali aqueles profetas estavam fazendo do mesmo jeito, e Elias começa a zombar deles. Grita mais alto, talvez ele esteja dormindo, talvez ele esteja ocupado, ele deve ter viajado. Aquele povo, aqueles profetas ficaram até o meio-dia, da manhã até o meio-dia, se cortando, gritando, pulando, correndo, e Baal não respondia. Baal não disse nada. E ali então aquele povo se dá por vencido. Vem então, como ali Elias dizendo: acabou a brincadeira, agora é minha vez. E ele primeiro chama o povo para perto, aproxima o povo. Antes do avivamento nós necessitamos estar próximos uns dos outros. Depois ele restaura o altar. Às vezes nós queremos fogo de Deus, mas o nosso altar está destruído. O altar do nosso coração não está
construído da maneira que o Senhor quer. Antes do fogo cair sobre a nossa vida, precisamos estar com o altar restaurado. Então nessa noite, meu irmão, restaura o altar do teu coração, pois Deus ainda é o mesmo, Ele tem fogo para derramar sobre as nossas vidas. Então Elias chama o povo, restaura o altar e manda que jogue água. Água representa a palavra. Depois e antes de qualquer fogo do céu descer, o fogo verdadeiro, é necessário de palavra de Deus, porque a palavra limpa toda a impureza que está no nosso coração. Depois de Elias chamar o povo, restaurar o altar e mandar que jogasse água, ele faz uma oração simples. Enquanto aqueles profetas pulavam, se cortavam, gritavam, Elias veio com uma oração simples: Senhor, mostra-te que tu és ainda o Deus de Israel. Deus responde com fogo, e todo Israel ali naquele momento começa a se prostrar e dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ali então naquele momento Elias manda que mate todos os profetas. 850 profetas de Baal morreram naquele dia. Deus usou a vida de Elias para fazer uma limpa em toda a heresia que estava naquele momento, em toda a heresia que estava sobre aquele povo. E depois desse grande feito de Elias, nós podemos entrar no texto que a gente acabou de ler. Nesses dois textos, Elias parece provavelmente pensando que tudo agora ia dar certo. Jezabel, Acabe chega e mostra, e dá aquela mensagem para Acabe, para Jezabel: olha, Elias apareceu lá e Deus respondeu com fogo do céu, e depois ele mandou que matasse todos os profetas. Como lemos, Jezabel diz: assim seja com a minha vida, como aconteceu com a vida daqueles profetas, se eu não matar Elias até amanhã. Elias, que acabou de ver a glória de Deus, Elias, que acabou de ser usado de forma poderosa por Deus, se esconde debaixo de um pé de zimbro, e no seu ânimo ele pede a morte. Irmãos, às vezes nós fazemos grandes feitos para o Senhor, às vezes nós nos dedicamos na obra de Deus, às vezes nós fazemos e damos todo o nosso esforço, toda a nossa energia, e somos humanos. Às vezes esperamos algo positivo, às vezes esperamos alguma coisa boa, um aplauso, um aperto de mão, um parabéns. Somos humanos, não adianta você falar que não aceita isso. Elias provavelmente pensou que tudo sairia bem, mas ele recebe uma notícia contrária, que a vida dele, a cabeça dele estava a prêmio. Irmãos, nós não precisamos e não devemos correr atrás de aplausos. Se você faz a obra do Senhor, se você te dedica, não espere por aplausos. Paulo diz: todo aquele que quer servir a Deus piamente padecerá perseguições. Eu gosto da história de um profeta, de um missionário que serviu a Deus por muitos dias da sua vida na África, e ele voltou à sua terra. E naquele momento que ele estava voltando, havia 3 barcos: primeira classe, a segunda classe e a terceira classe. Aquele missionário estava na terceira classe, no último barco. Quando ele começou a chegar na costa, no porto, ele começou a ouvir barulhos de festa, e ele se alegrou, disse: olha, Deus está preparando para mim uma festa. Depois de anos servindo a Ele, Deus preparando para mim uma festa. Chegando mais perto, ele conseguiu ver um letreiro dizendo: seja bem-vindo. Ele fala: meu Deus do céu, olha como Deus recebe um missionário, olha como Deus recebe um homem de Deus. Passou-se o primeiro barco, chegou o primeiro barco, o segundo barco, o terceiro barco. Na hora que ele chegou, não tinha mais ninguém. Os letreiros de bem-vindo estavam uma letra caída, poucas letras lá. Ele se entristeceu muito no seu coração. Sentou sobre um banco e disse: Senhor, passei a minha vida toda te servindo. Eu abandonei toda a minha juventude, perdi a minha esposa na obra, perdi o meu vigor na obra para te servir, para te engrandecer. E hoje, quando eu retorno à minha pátria, não tem ninguém para me receber. Eu pensei que aquela festa era para mim. Nem meus filhos, que sabiam que eu chegaria hoje, estão aqui para me receber. Deus veio até ele e disse: você está triste? Ele disse: sim, pois pensei que seria recebido bem na minha pátria. Deus disse para ele: olhe para cima. E ele olhou para cima e Deus disse: de certo tu ainda não chegaste na tua pátria. No dia que você chegar na tua pátria, eu mesmo me levantarei do meu trono, irei até você e lhe direi: servo bom e fiel, foste fiel em pouco, eu também te colocarei muito.
Portanto, irmãos, nós não devemos buscar aprovação. Aqui nessa terra é só prova, é só perseguição. E quando nós somos perseguidos, isso quer dizer que nós estamos fazendo a obra de Deus. Se o inimigo não tenta te afligir, fica tranquilo. Se o inimigo, tenta te afligir, tome cuidado. Você está do lado dele. Mas se o inimigo sempre está botando a sua cabeça à prova, glorifique a Deus, pois você está na vontade e no caminho do Senhor. Elias pensou que ele seria aplaudido, mas Jezabel vem ali com uma palavra contra a vida dele. Para corrermos, Elias, no seu ânimo, depois de realizar um grande feito, ele se sente um fracasso. E no seu ânimo que sobrou, ele diz: já basta, pode tirar minha vida. E quantos de nós, irmãos, não somos assim? Acabamos de ser usados e estamos numa prova tão grande, que no nosso ânimo que sobra, nós dizemos: Senhor, já basta, tira a minha vida. Senhor, já deu, eu não aguento mais. Pode me tirar da terra dos viventes, pode me levar. Elias era um ser humano e ele estava passando por aquele mesmo problema. O que eu acho maravilhoso é que Deus não responde. Deus não fala para ele: ó, Elias. Deus não mima o profeta. Ele ajuda o profeta, mas ele não mima o profeta. Ele traz pão e água. O pão, quem é o pão? O pão é Jesus. Ele diz: eu sou o pão da vida. Aquele que comer de mim nunca mais terá fome. Se alimente hoje do pão do Senhor, o pão da vida. Ele traz também água. Jesus disse: se vocês beberem, para a mulher samaritana, se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais tornará a ter sede. Talvez nós buscamos pão e água do mundo. Esse pão e essa água nós comemos e nós bebemos e logo depois tornaremos a ter sede e fome. Mas esse pão, essa água que o Senhor está nos oferecendo essa noite, nunca mais teremos fome, nunca mais teremos sede. Deus não mima o profeta. Ele aparece ali diante do profeta. Ele não diz como ali os dois discípulos de Emaús, que estavam tristes, estavam cabisbaixos, e Jesus aparece para eles e diz: por que vocês estão tristes? Ele diz: você não está sabendo da história? Jesus, o Nazareno, varão de grandes obras, nós pensamos que ele era o profeta, mas ele morreu, fracassou, em outras palavras. E Jesus ali, se vocês não entenderam nada da palavra, aquilo dali era para que se cumprisse a palavra do Senhor. E Jesus começa a pregar para aquele povo. Sabe por quê, irmãos? Remédio para crente desanimado, remédio para crente cabisbaixo, não é a motivação, não é mensagem de coach, não é Jesus olhando para eles e diz: olhem para si mesmo e diga: sou forte, sou forte, sou forte. Repita para si mesmo: sou forte, sou forte. Não, irmãos. Remédio para crente desanimado é a palavra de Deus. Remédio para crente desanimado é a palavra do Senhor. Naquele momento, Jesus com os dois discípulos foi pregando, dando palavra. Chegou um certo momento que Jesus ia como que indo reto, os dois discípulos iam entrar na cidade, e eles disseram: entre conosco, fica com a gente essa noite. Jesus entra na casa, parte o pão, os olhos deles se abrem, e Jesus desaparece. Um olha para o outro e diz: porventura, quando ele estava falando, quando ele estava pregando, não ardia em nós o nosso coração? Talvez você entrou aqui cabisbaixo, você entrou aqui como Elias, talvez você está debaixo do pé de zimbro, mas aqui nessa noite tem pão, aqui nessa noite tem água, para avivar a sua alma, para fazer você prosseguir, porque muito longa é a caminhada, muitas coisas Deus tem para te mostrar, muitas coisas Deus tem para mostrar na sua vida, e muitas coisas Deus tem para te usar. Então coma, bebe e continue a caminhada. Essa foi a palavra do Senhor, porque o nosso Deus é um Deus de renovo, o nosso Deus é um Deus de restauração, assim como Davi disse que ele restaura a nossa juventude como a da águia. Deus assim faz conosco, assim como aquele passarinho que passa por um período que ele está sem pena, passa por um período que ele está fraquinho, mas daqui a pouco ele começa a ser renovado, as suas penas voltam, o seu vigor volta. Assim é com a gente. Às vezes a gente está fraco, às vezes a gente está sem pena, às vezes a gente está cabisbaixo, mas Deus vem ali e dá uma injeção de renovo na nossa alma, e através desse pão, desta palavra, Deus irá renovar a sua vida, Deus irá avivar a sua vida. Você não vai parar, você vai continuar a jornada, e você vai cumprir aquilo que Deus tem na sua vida. Elias se levanta, para a gente encerrar. Elias se levanta e ele continua. Aquela comida deu força para Elias caminhar 40 dias e 40 noites sem parar. Mas ali, depois daquele momento, ele entra numa caverna. Talvez você está dentro dessa caverna essa noite, e Deus vai falar com ele.
palavra de Deus diz que Deus vem até Elias. Isso é maravilhoso. Nosso Deus não desiste da gente. Como nossa irmã Simone, é uma vez, é outra vez. Ele estende a sua mão. Talvez você está pensando em desistir e Deus vem com um braço forte, estende a destra dele poderosa mais uma vez na sua vida, e ele é poderoso para te erguer. Deus vai naquela caverna e Deus fala com Elias. Elias abre o coração para Deus, mas Elias, além de ser um profeta humano, ele tinha discernimento. Primeiro vem o fogo, Deus não está no fogo. Depois vem o terremoto, Deus não está no terremoto. Depois vem o vento, Deus não está no vento. Nem sempre Deus está no barulho, nem sempre Deus está na movimentação. Às vezes o nosso Deus, ele aparece com uma voz suave. Ele aparece como um frescor à nossa alma, como uma brisa, um vento que bate e refresca a alma. O nosso Deus às vezes aparece assim na nossa vida. E ali Deus vem até ele, Deus não fica bravo com ele, porque Deus sabe a nossa natureza, Deus sabe que nós somos falhos, Deus sabe que nós somos fracos, e Deus não vem ali punindo ele. Mas Elias, eu acabei de ungir você, mas Elias, eu acabei de usar você de forma poderosa. Como você está pedindo a morte? Como você, depois de eu fazer tudo isso, você come e bebe, come da minha comida, bebe da minha comida, da minha bebida, e se esconde nessa caverna? Não, Deus diz: o que você está fazendo aí, Elias? E Elias abre o coração para Deus. Senhor, eu estou te servindo com zelo, eu estou te servindo com o meu coração, mas esse povo se corrompeu, matou todos os profetas, e eu estou só. Algumas pessoas, eu já vi alguns pregadores dizer que Elias foi soberbo, como se dizendo a última bolacha do pacote, só tem eu para o Senhor usar. Mas eu creio que não, irmãos, porque às vezes nós nos sentimos sozinhos, às vezes nós pensamos que nós estamos sozinhos, às vezes nós podemos até estar rodeados de várias pessoas, mas a solidão está na nossa alma. A gente se sente sozinho na caminhada, a gente se sente sozinho no ministério, e Deus entende o profeta. Mas Deus, antes de dar um ânimo para o profeta, ele disse: primeiro você vai até a Síria, unge o rei Hazael, depois você desce para o reino do norte, unge o rei Jeú, e depois você vai até Elias, até Eliseu, unge ele no teu lugar. Eliseu foi um grande companheiro de Elias. Você está nessa noite cabisbaixo, Deus coloca no meu coração, Deus vai colocar um Eliseu na sua vida. Deus vai colocar um companheiro para seguir, para nos ajudar nas nossas dificuldades. Deus vai colocar alguém no nosso caminho para nos ajudar. Depois daquele momento, Deus diz: olha, primeiro ele diz: não para agora não, Elias. Tem muita coisa para você fazer ainda, Elias. Tem muita palavra para ser pregada ainda, Elias. Tem muito rei para ser ungido ainda, Elias. Não para agora, Elias. Não desanime agora, Elias. Continue. E depois ele diz: olha, Elias, tem 7.000 que não se prostrou ainda, que eu guardei na minha mão, que eu protegi. Você não está sozinho, Elias. Você não está sozinho nessa caminhada. Meu irmão, minha irmã, nós não estamos sozinhos. Deus ainda tem os seus homens, Deus ainda tem as suas mulheres, Deus ainda tem o seu remanescente, e Ele cuida, Ele guarda, em meio àquela perseguição, do mesmo jeito que Deus cuidou de Elias, quando Ele escondeu Elias, e todo Israel foi atrás de Elias para matar Elias. Deus escondeu Elias, Deus guardou Elias, assim também Deus guardou aqueles 7.000. Deus é poderoso para guardar a nossa vida, nós não estamos sozinhos. Ali foi uma injeção de ânimo, e que Deus possa dar essa injeção de ânimo na nossa vida. Coma deste pão, beba dessa água, continue o caminho, pois muito longa é a nossa caminhada. E assim como Elias, que ele é uma representação da igreja, naquele momento, ele é arrebatado aos céus. Naquele dia e naquele momento nós esqueceremos todo o nosso sofrimento. Talvez no dia que Elias foi arrebatado e os carros de fogo vieram buscar ele esqueceu desse pé de zimbro, ele esqueceu dessa caverna. Pois o gozo que está preparado para a gente lá em cima não se compara com as aflições dessa terra. Então continuemos firmes, que nós possamos continuar firme na presença do Senhor. Receba renovo, receba a graça de Deus, em nome de Jesus. E assim agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Recebe essa palavra no nome de Jesus. Irmãos, eu gostaria de fazer uma oração específica nessa noite, não mudando nada, mas eu queria que os nossos jovens viessem até aqui, todos os jovens. Gostaria que a igreja ficasse de pé em nome de Jesus.
Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Queria que vocês, dá o braço. Queria que vocês entrelaçassem os braços. Vocês jovens. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus, Ele está reforçando essa unidade de vocês. Deus, Ele está dando graça para vocês continuarem unidos. Para que vocês venham vencer. Deus, Ele tem algo novo para cada um de vocês. E Ele quer que vocês entendam isso. Não só entendam, mas busquem com todo o coração de vocês. Deus vai honrar a fidelidade de vocês nessa noite. A igreja, quem ficou, estende as mãos para cá. Senhor, em nome de Jesus, assim como o Senhor colocou no nosso coração, está aí os teus filhos, Senhor, diante do Senhor. O Senhor conhece cada um desses jovens. O Senhor conhece cada dificuldade dos seus jovens. Senhor, o Senhor conhece o momento em que estão vivendo agora. O Senhor conhece a mente de cada um deles. Ó Deus, eu quero colocar em tuas mãos isso. Ó Deus, eu quero colocar em tuas mãos cada jovem, que o Senhor de uma maneira especial possa tomar em tuas mãos cada coração. Ó Deus, e fazer uma obra especial em nome de Jesus. Ó Deus, que o Senhor possa dar ânimo aos teus filhos, para a glória do nome de Jesus. Ó Deus, dar unidade cada dia mais, união, para que eles possam ser fortalecidos na unidade do Senhor. Deus, para a glória do nome de Jesus. Ó Deus, que através deles, ó Deus, eles possam alcançar a família, o Senhor possa fazer uma obra especial no lar de cada um dos teus filhos. Para a glória do Senhor. Deus, fortalece os teus filhos, derrama graça, ó Deus, derrama as tuas armaduras sobre cada um dos teus filhos, para a glória do Senhor. Ó Deus, que eles possam ser instrumento na faculdade, que eles possam ser instrumento, ó Deus, na escola, no trabalho, onde eles estiverem, para a glória do nome de Jesus. Ó Deus, e também, ó Deus, ó Deus, em nome de Jesus, a energia da tua igreja, ó Deus, como jovens, guerreiros, valentes, para a glória do nome de Jesus. Senhor, recobre o ânimo dos teus filhos, para a glória do Senhor. Deus, dá paz ao coração de alguns dos teus jovens, Senhor, dando paz interior na mente, para a glória do nome de Jesus. Ó Deus, nós repreendemos todo pensamento contrário, tudo aquilo que tem abatido, ó Deus, tudo aquilo que tem tentado jogar os teus jovens no chão, para a glória do nome de Jesus. Ó Deus, eu te agradeço nessa hora, pela vitória já recebida dos teus jovens, Senhor, em nome de Jesus também. Agradeço, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoe a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Graças a Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Ajuda a levantar. Glória a Deus. Maravilha. Parece que alguém alguns travou, de levantar mais. Maravilha. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Irmãos, só nos resta dar o aviso. Os avisos. Segunda-feira temos o ETAD, primeiro e segundo ciclo. Terça-feira tem o círculo de oração das 19, ensaio das 19 às 20, das 20 às 21, oração com toda a igreja no nome de Jesus, amém? Quarta-feira nós temos um culto público, é um culto mais reduzido, às 19h30, nós estaremos aqui em oração, no nome de Jesus. Quinta-feira nós temos culto na Vila Mirante, os irmãos que puderem estar conosco lá, vá lá para adorar o Senhor conosco em nome de Jesus. Na sexta-feira nós temos o culto de ensino para a glória do nome de Jesus. Sábado não temos nada, né? É descanso? Mutirão? Amém. Sim. Então sábado tem mutirão. Os irmãos que puderem ajudar, 9 horas da manhã, mutirão. Os irmãos que puderem nos ajudar, nós ficaremos gratos. Domingo, nossa escola dominical, nós estaremos aprendendo a palavra de Deus no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, irmã Selma. Amém.
Que Deus possa abençoá-la no nome de Jesus a cada dia. Amém? Vamos só agradecer. Pode falar. Ficaram 6 bolos de coco. 6 bolos de coco, irmãos. Já reserva. Aproveite a reserva. Corre, já dá o grito aí. Ela guarda lá para você no nome de Jesus. Amém? Vamos orar e agradecer o nome de Jesus por estarmos nessa noite, nesse lugar. Senhor, muito obrigado. Nós te glorificamos. Adoramos o Senhor, ó Deus, nessa noite. Senhor, leva a tua igreja, despede em paz os teus filhos, para a glória do nome de Jesus. Senhor, nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor realizou nessa noite. Cremos na vitória e na renovação e restauração dos teus filhos. Para a glória do nome de Jesus, conceda-nos uma boa noite de descanso na tua presença. Eu te peço agradecido em nome de Jesus. Amém? Estenda as suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a consolação do Espírito do Senhor esteja sobre todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Deus abençoe você, uma boa semana. Vai em paz.